Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por esse momento maravilhoso, por esse culto de adoração a Deus. O coração se alegra. Quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor Divino pela confiança de permitir que eu esteja aqui nesse culto, nessa plataforma, para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Ele entrou em contato comigo, irmãos, e ele falou assim: pastor Júnior, olha aí na sua agenda, né? Eu falei assim: meu Deus, o que é agenda? Aí eu brinquei com ele assim: eu vou ver com a minha secretária, porque o pastor Silas Malafaia me chamou para ministrar lá, mas André Maladão lá em Alphaville, eu não sei se eu vou para Rio ou São Paulo, eu acho que vou ficar em Betim mesmo. Falei com ele assim. Aí, mas eu me sinto honrado pelo convite, pastor. Deus abençoe a sua vida. Dê os parabéns também a esse casal de noivos, né? Que eu vi um jeito, esse ato, irmãos, uma vez só, alguns anos atrás, uma filha do dono do Banco Itaú. Eles casaram, pastor, e eles não pediram presente, eles pediram cobertor para doar para os necessitados. Eu sei que são ricos, né? Então, assim, não faz diferença mesmo presente para eles. O dono do Banco Itaú, vocês imaginam, o maior conglomerado do Brasil. Mas esse casal poderia ganhar presentes aqui, eles optaram por fazer isso. Então, assim, parabéns, Deus abençoe a vida deles, que eles vão ser prósperos e essa semente venha multiplicar cada vez mais. Precisamos plantar mais semente. Eu aprendi isso, sabe? Eu lembro que quantas vezes dá um exemplo, uma irmãzinha, velhinha, saía do culto chovendo, ela me pedia carona, eu tinha o maior prazer de levá-la, e às vezes ela oferecia para pagar, ajudar no combustível. Eu só faltava assim, expulsar o demônio dela, sabe? Misericórdia, irmão, vou te cobrar para fazer isso. Mas depois eu fui aprender, irmãos, que eu tenho que aceitar. Porque aquela irmã, ela está plantando uma semente na minha vida. É verdade. E como é que eu posso impedi-la de plantar uma semente? Porque quem planta, colhe. Não é verdade, pastor? E aí, assim, eu pego esse dinheiro, seja lá 5, 10 reais, Senhor, está aqui a tua serva, ela está plantando uma semente na minha vida, e eu entendo, Senhor, que quem planta colhe, que ela venha colher 1.000, 100, 10 mil vezes mais. Eu preciso fazer essa oração. E aí depois eu pego esse dinheiro, dou de oferta na igreja, eu dou para o necessitado, mas eu não posso impedir. É verdade. Eu não posso, porque é assim que Deus faz, sabe? E eu lembrando aqui, falando isso aqui agora, eu lembrei que uma vez eu estava com uma dificuldade, ninguém sabia, eu precisava de fazer a André precisava fazer um exame. E aí eu lembro aqui que a irmã Elma, pastor, na maior dificuldade, você sabe a luta da irmã Elma. E ela chegou lá e plantou 500 reais na minha vida. A gente fica meio assim, né? Meu Deus, como é que... Mas assim, glória a Deus por isso, sabe? Ela não sabe assim como foi útil isso. E a nossa oração é para que Deus venha multiplicar 100 mil vezes mais. Então Deus abençoe. Também quero aqui exaltar o grupo de louvor. Que adoração! Glória a Deus por isso, irmãos. Porque existe uma diferença de louvor e adoração. Existe uma diferença. Ontem a minha esposa chegou para mim e falou assim: você vai na concentração de jovens? É a última do ano. Eu falei assim: não vou não. Por quê? Não, porque eu tenho que preparar a mensagem lá para pregar lá no pastor de vida. Ela falou assim: você sabe, se você não for, suas meninas não vão. Eu falei: que isso? Aí, faz o seguinte, não fala que eu não vou não. Aí na última hora, e aí tá, trabalhei, quando eu ia fechar a loja, 6h30, chegou uma visita lá, do irmão, Leonardo, ficou até 7. Aí fechei a loja correndo, subi, aí quando eu chego lá na sala, tô vendo as 3 sentadinhas, tudo arrumadinhas. Aí eu olho assim, aí já vou direto do banheiro, tô no banho, vamos embora. E aí fui pro culto, né, porque eu ia falar que eu não iria. E aí eu cheguei lá, tava precisando assim, sabe, sentindo a presença de Deus. Sabe quando você vai às vezes meio triste pro culto? E aí assim, imagina jovens louvando. Então, é lindo, né? Mas eu não estava conseguindo ali. Isso, não estava. E aqueles louvores ali lindos, né? Deus é seu Pai, Ele te olha, Ele caminha. Eu sei o que está acontecendo. E aí assim, eu comecei a pensar em inúmeras coisas e aí vem na minha mente assim: será que é porque louvor está falando de mim? Porque assim, você vai vencer,
Sabe, Deus vai segurar na sua mão, Ele está te olhando. Eu falei, mas que vontade de adorar, de exaltar a Jesus, eu preciso disso. E ali naquele momento de louvor ali, irmãos, é louvor, é adoração. Eu prego numa igreja que existe a harpa cristã. E a harpa cristã, existem muitos louvores lá, não só adoração. São hinos lindos. Não estou falando mal, entenda isso. Mas quando você entra numa igreja e aí você vê o grupo de louvor, fala, Deus, Tu é lindo, Tu é maravilhoso, o Senhor é isso. E nada de falar do homem, que você vai vencer, que ele vai te prosperar, que ele vai te guardar, que você vai passar pelo fogo. Não, irmãos, nada disso. Quando começa a exaltar o nome de Jesus, de Deus, há uma diferença. Aleluia. E eu senti isso aqui hoje, nesse período de louvor, que Deus continue abençoando. Louvam a Deus, entendam isso, eu não estou criticando. Falando que quando você adora a Deus, quando você tira o foco do ser humano e você coloca nele, irmãos, a atmosfera é outra. É outra. Em nome de Jesus. Aleluia. Culto de missões, meu desejo é que essa igreja aqui ela venha se tornar uma igreja missionária, que ela não venha ser aquela igreja fechada, sabe, um gueto, que fica ali trancafiado, mas que você possa entender e levar essa palavra que liberta, que salva, que transforma a todas as pessoas. Nós precisamos entender isso, irmãos. E quando a igreja ela entende isso, quando a noiva de Cristo ela entende esse chamado, quando ela entende isso, que a mensagem do Evangelho precisa ser entregue a outros, Deus está conosco. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais, no nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Jonas, no profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. Nós estamos num culto missionário e Jonas foi o profeta missionário do Antigo Testamento que recebeu uma missão para pregar a palavra do Senhor em outras terras, não em Israel, mas em outras terras. Então o livro do profeta Jonas, depois de Abadias ali, está já terminando o Antigo Testamento. Capítulo 1 nos diz assim: Jonas, glória a Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nela, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram: O que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade.
eternidade. Glória a Deus. Poderia sentar, queridos. Pai, que o Senhor venha abençoar esta palavra e derramar a tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, Jonas ele é um profeta missionário. Nenhum outro profeta da Bíblia, nenhum outro profeta do Antigo Testamento recebeu uma missão de ir pregar em terras estranhas. Nem mesmo Isaías, Ezequiel, Jeremias, não. Jonas foi o único que ele recebeu uma missão, recebeu algo para pregar fora do território de Israel. Jonas ele é o único, ele é pioneiro. Jonas, o profeta, ele recebe essa missão. Se nós formos ver lá no capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. O Senhor, a palavra veio a Jonas. Olha só que interessante isso, queridos. Nós conhecemos a história de Jonas desde a mais tenra infância. Quem aqui cresceu no Evangelho? Se nós formos pegar a Bíblia Sagrada ali, as crianças entraram agora para a salinha delas de escola bíblica, de estudo. Interessante que existem 3 personagens na Bíblia do Antigo Testamento que todos conhecem a história. O primeiro é Noé, que constrói ali uma arca, pega todos os animais, coloca nessa arca e salva ali ele, a sua família e todos os animais. As crianças conhecem muito bem essa história. Nós também conhecemos a história de Davi lutando contra o Golias, uma luta desproporcional. E nós sabemos que Davi, o pequeno, ele vence o gigante. É interessante que até mesmo nas corporações essa história é contada, mostrada de que você sendo pequeno, você pode vencer o gigante, aquele que te afronta, aquele que te desafia. Mas também nas escolas dominicais, nas salinhas, um outro personagem que é contado com muito afinco é do profeta Jonas, que ele, fugindo da presença do Senhor, ele entra num barco, há uma tempestade, joga o profeta Jonas para o mar e automaticamente vem um peixe ali, um grande peixe, e engole Jonas, engole aquele profeta. E a história nos conta que ele fica 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. Jonas é o 32º livro da Bíblia. Jonas é um livro pequeno, apenas 4 capítulos com 49 versos. Você consegue ler muito bem o livro de Jonas. Assim, em meia hora, 40 minutos, você consegue ler. A autoria de Jonas é atribuída a ele mesmo. Então Jonas ele relata essa história de que Deus dá uma segunda chance para aquele que recebe um chamado para pregoar, para levar a mensagem a um povo que necessitava ouvir a palavra de Deus, pois existia uma sentença sobre aquele povo. Aquele povo seria destruído. E eu quero começar dizendo aqui que Jonas é o livro do milagre. Jonas é um livro do milagre. Porque decidir por missões, meus irmãos, é milagre. Não existe outra forma. Se não depender de milagre, nós não fazemos missão. Se não depender de milagres, nós não obedecemos o ID de Jesus. Nós não saímos do conforto do nosso lar, da nossa casa, da nossa igreja, para pregoar o ID do Senhor. Por isso que eu gosto de dizer que Jonas é o livro do milagre. E por que eu falo que é um livro do milagre? Porque Jonas é parecido com nós. Jonas aqui, meus irmãos, ele já está numa missão. Jonas aqui, ele já é crente. Jonas é um profeta, ele já está trabalhando na igreja, ele já está movimentando. Jonas, ele não começou a sua carreira ministerial agora. Jonas não começou, ele não é um pastor trainee, não. Ele já está em atividade. A Bíblia relata que Jonas, ele profetiza no Reino do Norte. Nós sabemos que depois do reino unificado ali de Saul, Davi e Salomão, Israel foi dividido em 2 reinos, do norte e do sul. E Jonas ali, ele era do norte. Jonas ainda pregoava, ele levava uma mensagem, ele era benquisto, ele era um profeta, até mesmo respeitado por todos ali no reino do norte. Se você for ver lá em 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25, Jonas ele profetiza que a nação do norte, que o reino do norte teria um período de prosperidade. Irmãos, e como isso é bom! Como é bom profetizar isso, e as coisas acontecem. Se você for ler a Bíblia ali, você vai ver no livro de 2 Reis,
que o reino do norte, por um período, ele se torna próspero. Então Jonas, ele é um profeta, Jonas é um pregador, que ele pregava em qualquer igreja aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e até mesmo no Brasil. Ele era querido, o reino prospera, e ele é convocado por Deus, e Deus diz assim: Jonas, eu tenho uma missão para você. Jonas, presta atenção. Meu Deus. Eu tenho uma missão. Eu quero que você venha ser o pioneiro. Eu quero que você venha ser o primeiro a apregoar a minha palavra. Eu quero que você saia da nação de Israel e vá a outra nação pregar a minha palavra, pregar a minha mensagem de esperança. É isso que Deus fala. E eu já quero aqui frisar aqui para os irmãos que estão ouvindo isso, irmãos, que antes da mensagem de esperança, antes da mensagem de boas novas, vem a más novas. A gente precisa entender isso. Antes de ser boas novas, vem a más novas. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Antes de eu anunciar a salvação, eu preciso mostrar que o homem, ele está fadado no pecado. Eu preciso mostrar para o homem que sem Deus, ele não consegue fazer nada. Que o homem sem Deus é juízo, é condenação. E por isso que é más novas. Só depois disso que aí entra a mensagem da cruz, o sangue restaurador, Jesus Cristo. Aleluia. E Jonas, ele recebe essa missão, irmãos. Deus convoca Jonas. Deus fala assim: Jonas, você vai para Nínive. Queridos, Nínive era a capital da Síria. Hoje é conhecida como o norte do Iraque. Nínive estava se despontando ali no mercado, no cenário internacional. Nínive era um povo, tinha um exército muito ruim. O exército de Nínive era cruel. Eles eram sanguinários. Eles eram assassinos. O exército islâmico, o ISIS, é fichinha perto de Nínive. A história nos fala que antes de chegar ali nas muralhas de Nínive, eles colocavam cabeças decepadas em lanças para assustar ali os seus algozes que viriam guerrear contra eles. Eles se mutilavam seus rostos ali para mostrar que eles não sentiam dor, que eles eram temidos. E Jonas recebe essa missão. E quando Deus fala isso para Jonas, Jonas fala assim: peraí, Deus, espera só um pouquinho, vamos conversar aqui. E aí Jonas, ele se dispõe. Mas ele se dispõe para quê? Para, ao invés de ir para Nínive, ele vai para onde? Ele vai para Tarsis. Os irmãos conhecem muito bem a história. Quando Deus fala com ele, ele vai lá, compra passagem, entra no barco, desce para o porão, vai dormir. E nós lemos aqui que Deus foi preciso, Deus mandar uma tempestade, mandar um vento forte, agitar as águas, mandar um peixe no momento exato ali. Deus. Ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe ali. E só depois Jonas, ele vai reconhecer que de Deus é a salvação. No capítulo 2 vai falar muito bem sobre isso. E aí que ele vai lá pregar essa mensagem. Ele fica 3 dias no grande peixe. E no capítulo 3 é interessante que Jonas, ele vai pregar uma mensagem. E ele prega uma mensagem curta e grossa, curta e objetiva. Jonas, ele prega até mesmo zangado. Ele chega lá para os ninivitas e olha: vai vir um juízo sobre vocês, 40 dias, se arrependam. Ele prega isso, irmãos, pronto. E depois de ele pregar a mensagem, o que ele faz? Ele vai subir, assentar e esperar o quê? Descer fogo do céu. Jonas queria ver aquela nação sendo consumida. Ele estava aguardando isso, irmãos. E aí, o que acontece para surpresa de Jonas? Mais de 120 mil homens e mulheres, 120 mil pessoas se arrependem. Aleluia. Aceitam a palavra, glória, se arrependem dos seus pecados. Maravilha. A Bíblia fala que o próprio rei se veste de pano de saco e ele apregou um jejum nacional de arrependimento. Eita, glória. Eu quero falar aqui com os líderes aqui, você que é de um departamento, de um conjunto, apregou a jejum para o seu grupo. Faça um jejum nacional. Maravilha. Nós precisamos fazer mais isso, irmãos. Nós temos que incentivar, porque se depender demais de nós não jejuamos. A nossa carne, ela não quer isso. A nossa carne quer descanso, quer abundância. Mas ali o rei, ele faz isso. O rei apregou um jejum.
E os juízos de Deus ali, irmãos, não vêm sobre aquela nação, não vêm sobre Nínive. E aí qual é a reação de Jonas? Jonas fica chateado com Deus. Eu sabia que o Senhor é assim. Eu sabia, Deus, que o Senhor é amoroso, que o Senhor não iria destruir, que o Senhor tem compaixão. Irmãos, é interessante isso. Jonas é o único profeta na Bíblia que tem uma missão de apregoar uma palavra. E ele prega uma mensagem assim, pastor, meio desconcertada, meio tipo adolescente. Sabe adolescente que tem braço comprido, perna curta, cintura grossa? Um negócio meio desajeitado assim. Ele prega uma mensagem, irmãos. E o que acontece quando ele prega essa mensagem? O povo se arrepende. O povo aceita a mensagem. E qual que é a reação do pregador? Fica chateado, eu não entendo isso. Uma mensagem curta, uma mensagem toda desconcertada, 120 mil pessoas se arrependem. Ao invés dele ficar feliz, ao invés dele ficar alegre, ele fica triste, ele fica chateado. E ele começa a falar assim: eu sabia que Deus é assim, isso aqui virou bagunça, essa igreja não tem pastor mesmo, não dá para entender mais isso aqui virou Brasil, acabou, não. Jonas, ele fica chateado, irmãos, ele fica zangado. Já viu crente com birra? Jonas, a Bíblia vai falar aqui, vai mostrar que ele debate com Deus, ele questiona Deus, birrento. E é interessante que depois disso Jonas vai descansar. Ele vai descansar, e Deus faz subir uma planta, um pé de abóbora. E aí aquela planta, ela cresce de um dia para o outro e faz uma sombra. Eu tenho por mim que Jonas era careca, como eu assim, porque ele briga com Deus, porque a Bíblia vai dizer que começou a castigar a sua cabeça o sol. E aí Deus, a Bíblia fala que Deus manda um verme, vem um verme da parte de Deus e mata aquela planta, e aquela planta seca. E aí Jonas, quando a cabeça dele começa a queimar, ele fica bravo, ele começa a questionar, ele começa a reclamar. E é interessante que o livro de Jonas termina no capítulo 4 assim, Deus fazendo uma pergunta. Deus fala para Jonas assim: Jonas, faz sentido essa sua ira, Jonas? Jonas, por que você está irado? Jonas, por que você está bravo? Você se compadeceu de uma plantinha que você não plantou, que você não colheu, que você não germinou, que nasceu um dia e morreu no outro. Você está chateado por causa dessa planta. E eu, Jonas, eu não teria compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Meu Deus. Você está entendendo, Jonas? Meus irmãos, qual é a fase da nossa vida que a gente não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Que a gente fica assim: direita é que eu esquerda. Qual que é a fase? Criança que é assim, mão direita. Qual que é a mão direita? É que você escreve, né? Aquele povo era como criança, irmãos. Eles sequer sabiam discernir a mão direita da mão esquerda. E Deus vai falar com ele: João, eu estou vendo ali, João, Deus, reclamando com Deus. Aí Deus: o que foi, João? Meu pé de abóbora, Deus, meu pé de abóbora morreu. Irmãos, olha só o que Jonas estava fazendo, debatendo com Deus. E Deus fala: Jonas, pensa um pouco, vem aqui, Jonas, faz sentido essa sua ira? Ele bate boca com Deus, ele bate. E é interessante que o livro acaba. O livro acaba nisso. Nós não sabemos se Jonas respondeu assim: não, Deus, está certo, eu vacilei mesmo, nossa, como é que eu estou mal, Deus me perdoa. Nós não sabemos. Ou se ele falou assim: não sei lá, a gente vai ver isso depois. A gente não sabe, talvez lá na glória nós vamos saber qual foi a resposta de Jonas. Mas o livro acaba aqui, irmãos. O livro acaba aqui. E aí, mais uma vez, eu pergunto, e eu falo, e eu afirmo que Jonas é o livro do milagre. Milagre, irmãos. Porque ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão. Deus o convoca. Deus fala para ele pregar para um povo. E Jonas, irmãos, tem todas as razões para não ir para Nínive. Ele tem todas as razões. Porque Nínive, queridos, é uma terra de agressores. Nínive é uma terra que não vale a pena ir para lá, é prejuízo.
Nínive é um lugar onde ninguém quer ir. Nínive não traz paz, prazer. É um lugar ali que pega fogo. E eu fico vendo assim, já viu quando nós nos reunimos para questionar algumas coisas de política? E a gente fala assim, eu já ouvi isso, irmãos, os crente fiel, crente temente a Deus. Ah, esse Alexandre de Moraes, tem que mandar um fogo na cabeça dele, tem que morrer. Já viu? As pessoas começam a falar isso. Ah, faixa de Gaza, tem que acabar. O povo de Deus tem que entrar lá e não é jogar bomba não, jogar uma bomba atômica e acabar. Morro do Alemão, nós somos assim, irmãos. Muitas das vezes nós somos desse jeito. É interessante que ninguém quer ir para Tarsis. Quer dizer, ninguém quer ir para Nínive, melhor dizendo, né? Todos querem ir para onde? Tarsis. É lá que nós queremos ir. Historiadores falam que Tarsis era a Shangri-La do tempo antigo. Lá era como se fosse a Suíça dos nossos tempos. Espanha, bem longe de Israel. Tarsis era um lugar maravilhoso, irmãos. Todo mundo quer ir para Tarsis. Era como se fosse a Disney World lá na Flórida, ou a Disneyland na Califórnia, sabe? Era um lugar maravilhoso para ir. Todo ser humano quer ir para lá. O meu coração, ele pede Tarsis. Meu coração não pede Nínive. É por isso que é um milagre. É por isso que missão é milagre, irmãos. Porque senão não tem como. Existe uma missão divina e uma missão humana, que é de Jonas. E nós jamais queremos ir para Nínive. Jamais, irmãos. Nós queremos ir para os Estados Unidos, Guiné-Bissau, África. Eu posso contribuir, mas jamais eu quero ter. Eu não quero. Irmãos, quando eu estava descendo aqui, eu passei em frente àquela praça Milton Campos. Era 7 horas. O negócio já estava pegando ali, com força. É triste. Vai ali mais para cima ali, você vai ver um monte de travesti ali fazendo ponto. E nós às vezes passamos ali ó, e ignoramos aquilo, irmãos. Nós ignoramos. Porque eu quero Tarsis, ali é Nínive. Eu não quero ir para Nínive. Mas Deus tem uma missão para cada um de nós. É interessante que todos aqueles que têm uma caminhada com Cristo vão entender isso. Que só um milagre faz eu pegar um navio e ao invés de ir para Tarsis, ir para Nínive. Só um milagre, não tem como. Porque quando nós chegamos ali naquele vale da decisão, quando nós chegamos ali na decisão entre o desejo humano e o desejo divino, eu vou para o desejo humano. Nós somos assim, queridos. Nós somos assim. Eu não vejo a graça de Deus. E se não for ela, querido, se não for a vontade de Jesus, se não for a vontade do Mestre, nós descemos para Jope e compramos uma passagem para Tarsis. Nós fazemos isso. Meu Deus. Jonas, ele se dispõe. Ele é um profeta. Ele é um profeta que recebe uma missão. Ele é servo. Ele é cristão, ele é crente, ele é um cara gente boa. Ele frequenta a igreja. Ele não é uma pessoa ruim. Jonas não é isso. Filho de Amitai. Mas ele se dispõe a fugir da presença de Deus. Quando nós lemos isso aqui no hebraico, esse fugir da paz de Deus é o paner. Paner significa o seguinte: estar frente a frente com Deus, frente a frente com Jesus. É como se Deus estivesse falando com ele assim: Jonas, eu quero que você está assim, sei, tá, e pode, irmãos. Ele vai fugindo, ele não consegue suportar. Eu não consigo olhar mais para o olho dele. Eu não consigo, irmãos. O olhar de Jesus me constrange. Sabe por quê? Porque o olhar de Jesus, ele me impulsiona para a missão. O olhar de Jesus, ele faz com que eu pregue a palavra, que eu chegue no outro, no erro, no ébrio, no prostituto, naquele meu amigo lá da escola, da faculdade, e aí eu não consigo suportar. Então eu evito olhar para Jesus. Eu evito, porque aquele olhar me condena. Aquele olhar me obriga a fazer missões. Mas, filho, eu não estou te condenando. Eu sei, Deus, mas eu não suporto esse olhar amoroso. Lembra de Pedro, irmãos? Lembra quando Pedro... Entenda isso aqui, a gente não cai de uma hora para outra. A gente assim não nega Jesus de uma hora, é aos poucos. Na ceia ali, Jesus fala que todos iriam trair.
E aí Pedro se levanta e fala assim: Deus, se todos te traírem, jamais te trairei. Eu estou contigo até o final. E aí Jesus fala com ele assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Não, que é isso, Deus? E aí nós vemos ali o processo da negação de Pedro. Quando Pedro nega pela primeira vez ali, ele vai indo aos poucos, ele vai, mas já na terceira vez a Bíblia fala que ele está sentado na roda dos escarnecedores, ele está quentando fogo ali com os empregados, irmãos. E é interessante que a Bíblia fala que quando ele não estava muito longe de Jesus, João vai relatar isso, Lucas melhor dizendo, João estava perto, João era conhecido de Caifás ali, então João acompanhou todo ali o processo de julgamento. Mas Lucas vai dizer que quando Jesus estava apanhando ali, dos soldados ali, Pedro nega Jesus pela terceira vez. E Pedro fala assim: eu juro para você que eu não conheço esse homem. Ele jurou, irmãos. Meu pai. A Bíblia fala que o olhar dos dois cruzaram. Jesus começa a olhar para Pedro assim, ó, mas não é um olhar de condenação, não. Meu Deus. Jesus olha para Pedro e fala assim: eu te amo, eu entendo por que você fez isso. Meu pai. E aí Pedro não suporta aquele olhar amoroso, Pedro não consegue encarar, e a Bíblia fala que ele vai chorar amargamente. Ele não suporta, irmãos, o olhar de Deus, ele nos constrange nesse sentido. Ele foge. Para mim o pecado de Pedro foi pior do que de Judas. Pior, porque Judas se arrepende. Ele chega lá, ele procurou a pessoa errada. Ele não deveria ter ido lá naqueles que queriam matar Jesus. Mas ele foi, ele devolveu as 30 moedas, ele se arrependeu, ele falou trair sangue inocente. E Pedro foge, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque começa aos poucos. Ninguém rouba um banco de uma hora para outra. Ninguém cai de uma hora para outra. É aos poucos ali, ó. A gente tem que ficar atento com isso. Cuidado com o que você está andando, cuidado com o que você está conversando, cuidado com mensagem no WhatsApp, cuidado. Meu Deus, aleluia. Ah, hoje eu acordei, mãe, eu quero roubar um banco. Como é, meu filho? Eu quero roubar um banco. A senhora tem aí um fuzil? Não. Ah, então vai para. Não é assim que acontece. É pequeno lá na escola, ele acha uma borracha no chão e ele pega, ele não devolve. Depois, outro dia, ele acha uma bolsinha de lápis. Ah, que bênção! Jesuscidência, né? Não é nem coincidência, não. E aí, aos poucos, ele mexe na carteira da mãe, na bolsa da... Quando ele assusta, ele está aí, irmãos. Ele está aí. Uma vez eu estava conversando com um jovem, aconselhando ele. Eu falei com ele: para com esse negócio de ver. Porque a família dele chegou para mim, viciada em pornografia. Viciado em pornografia. E ele era um filho adotivo. E ele até, irmão, você tem uma ideia, a mãe dele compartilhou isso comigo. Ele sujava até assim a beirada do vaso sanitário. Olha o ponto que ele estava. Eu precisei falar com ele aqui: cuidado com isso. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Aqueles caras que estão presos lá, aqueles pedófilos lá, aqueles estupradores que estão lá na prisão, eles começaram assim, vendo vídeo na internet, ele começou vendo dancinha no TikTok. É assim que começa, irmãos. É aos poucos. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Isso vai acontecendo lentamente, lentamente. Meu Deus. Jonas está ali vendo a face de Deus e ele se afasta. Ele se afasta, irmãos. Nós precisamos estar na vontade do Senhor, porque quando nós estamos na vontade do Senhor, nós cumprimos o seu ritmo. Nós cumprimos o ritmo do Senhor. Mas se eu me afastar do pané de Deus, eu não consigo fazer isso. Não olhe para mim. Não olhe para mim, Deus. Não olhe. Irmãos, e Jonas, aos poucos, ele sai da presença do Senhor. É interessante, o livro vai nos relatando isso, o texto vai nos relatando isso. Ele vai perdendo a compaixão. Jonas se torna cético, cínico. Ele não tem mais aquela sensibilidade com a dor do outro. E será que é isso que não acontece conosco, irmãos? Meu Deus. Irmãos, Jonas é capaz de dormir um sono profundo, enquanto os marinheiros estavam lá se doando para não morrerem. Meu Deus. Os marinheiros estavam jogando a sua carga preciosa, seu dinheiro, seu esforço, seu salário. E Jonas ali dormindo, irmãos.
não estava preocupado com as consequências, não estava preocupado com 120 mil pessoas que iriam perecer. Ele dormia. E será que nós não somos assim? Será que o nosso ministério está sendo um ministério de olhos enxutos? Meu Deus. Será que nós não mais sensibilizamos com aqueles que estão sofrendo por causa da palavra de Deus? Jonas, o mundo está perecendo. Jonas, Nínive vai ser destruída. Jonas, olha os marinheiros aí morrendo. Aonde você está, Jonas? Eu estou aqui no fundo do porão. Pastor, estou cansado. Eu tenho que dormir. Tem que me importar com isso. Meu. Determinismo. Deus sabe, Deus quis assim. Não, queridos, não é assim. Não é dessa forma. Quando a Bíblia diz que Jonas ali, ele cumpre uma passagem, a conotação está dizendo aqui é que ele freta. Ele vai fretar o navio. Jonas tem dinheiro. Ele chega assim lá no porto, lá e fala assim: qual o navio que está saindo para o lugar mais longe aqui? Nós vamos lá para a Espanha. Então é esse que eu quero. Mas vai sair quando? Vai sair daqui a tantos dias. Quantos marinheiros? 50. Toma equipado. E ele vai, irmãos. Muitas das vezes nós somos assim. A gente acha que dinheiro compra tudo. A gente acha que tá em dinheiro, tá bom demais. Não, pastor, o meu dinheiro é que resolve. Eu vou fazer. Pode ficar tranquilo. Eu tenho dinheiro. Eu consigo investir, eu consigo bancar. Eu faço a missão divina, a vontade de Deus. Irmãos, o diabo ele pode pagar para muita gente. Você pode achar que é Deus. Cuidado com isso. Mas eu estou sendo próspero. Para que eu vou me movimentar? Para que eu vou me preocupar? Deus está me abençoando, está me prosperando, né? Lembra de Abraão? De Abrão, melhor dizendo? Quando ele desce para o Egito e ele entrega a sua esposa Sarai. E se não fosse uma intervenção divina, a promessa que se quebraria, irmãos. E a Bíblia vai falar que Abraão sai de lá riquíssimo. Riquíssimo, irmãos. Se Deus não tivesse invertido ali, intervindo, melhor dizendo, no sonho de Faraó, olha o que iria acontecer. A promessa tinha se perdido. E Jonas ali, ele vai arquitetar um plano de fugir da presença de Deus. É comum quando nós não queremos fazer missão divina, nós buscamos um lugar para nos refugiar, sabia? Nós buscamos. E esse lugar pode ser o nosso quarto, a nossa casa, pode ser até mesmo dentro da igreja. Nós queremos ficar quietinhos. Nós não queremos nos envolver. Nós agimos diferente do maior missionário que já pisou aqui nessa terra, Jesus Cristo. Quando ele estava lá no Getsemane, ele falou o quê? Pai, contudo, seja feito o quê? A tua vontade. É conforme a vontade de Deus, irmãos. Mas quando eu me afasto dessa missão divina, o que acontece? Eu vou perecendo, eu vou me afastando. E aí eu até falo assim: eu serei um profeta onde o Senhor desejar, menos aonde o Senhor quer. Meu Pai. Olha só, eu serei um profeta aonde o Senhor desejar, mesmo aonde o Senhor desejar. Nós somos assim, irmãos. Eu vou ser um missionário, mas conforme o meu jeito. Conforme o meu jeito. Quando eu leio o livro de Jonas, eu vejo que ele é um personagem muito parecido comigo. Eu me identifico demais com Jonas. É impressionante. Ele é parecido comigo, talvez ele pode ser parecido com você. Porque quando os marinheiros chegam para Jonas e fazem uma pergunta para ele, a teologia de Jonas é impecável. É surpreendente a teologia de Jonas. Ele sabe o beabá de tudo ali, dos fundamentos teológicos. Ele sabe tudo, irmão. Se você for ver lá no verso 9 do capítulo 1, ele fala assim, eles perguntam assim: de onde você é? Ele fala assim: eu sou hebreu. O que quer dizer isso? Eu tenho linhagem. Eu sou descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu tenho uma aliança com Deus. É isso que ele fala, irmão. Meu Deus. Eu tenho um pacto com Deus vivo. Dá vontade de se olhar para Deus assim: miserável. Mas o que ele fala? Ele sabe tudo, irmão. E tem mais. Ele vai falar assim: olha só, irmão, eu temo a Deus. E não é qualquer Deus, não, viu? É o Deus criador dos céus e da terra. Olha o que ele fala, irmãos. Miserável. Parece demais comigo, filho. Cara, você sabe tudo. Você dá aula, você é professor de escola
dominical, você conhece tudo. Meu Deus! Você não coloca em prática. Olha aí o que ele fala, irmão. Hebreu, Criador dos céus e da terra. Serve esse Deus maravilhoso. Irmãos, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Nós já sabemos, pastor. Não tem essa, não. Quantos aqui não sabem? Quantos maridos aqui não sabem que vocês precisam amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja? Ah, que isso, pastor? Está na Bíblia? Possível? Não. Que revelação é essa que você trouxe? Quantas mulheres aqui não sabem que vocês precisam ser submissas aos seus maridos? Não, pastor Júnior. Você trouxe o pastor Júnior aqui para trazer essa revelação, porque a gente não sabia disso. Mas irmão, a gente sabe já de tudo, não precisa. Quantos filhos aqui não sabem que vocês precisam honrar os seus pais, irmãos? E honrar, qual é a etimologia da palavra honra? Vem de honorários. Vem de honorários, tá? Quantos filhos aqui, pastor Júnior trouxe uma revelação para nós. Eu nunca ouvi isso, eu vou lá para a igreja dele, porque aqui não é pregado isso. Que isso? Onde que está escrito? Em Provérbios? Quantos aqui não sabem que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Irmãos, nós sabemos, assim como o Jonas sabia, nós sabemos, irmãos, nós compreendemos muito bem isso, nós sabemos que temos que ser testemunhas, e Jonas sabia, mas eu sei que é uma decisão difícil, precisa de um milagre, irmãos, precisa de um milagre, muitas vezes a gente precisa ser chacoalhado, e Jonas, olha que absurdo, o capitão do navio chega para Jonas e fala assim: ei, acorda, o que você está fazendo aí? Levanta para quê? Para comer? Não, levanta para quê? Para remar? Não, levanta para quê? Levanta e vai orar, vai invocar o seu Deus, irmãos. Um homem ímpio, um homem idólatra, chega para Jonas e fala assim: invoca o seu Deus, quem sabe ele escuta. Meu Pai. Será que vai ser preciso chegar um professor idólatra, feiticeiro, um patrão, para te sacudir? Será que vai precisar acontecer isso na nossa vida, irmãos? Porque nós sabemos o que temos que fazer. Nós sabemos. Jonas, ele é muitos teólogos falam que ele é o calcanhar de Aquiles do livro da Bíblia. Muitos vão questionar, falar que é lenda, falar que aquilo nunca existiu, falar que é impossível um peixe tão grande assim engolir um homem, porque o maior peixe é a baleia cachalote. Irmãos, entenda isso aqui nessa noite. O protagonista do livro de Jonas não é o peixe. O peixe aparece apenas 2 vezes. Tem gente que fala que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Não é verdade. Para começar, Nínive está no Iraque, não tem praia. 600 quilômetros. O peixe vomitou Jonas lá em Israel, onde ele embarcou. Porque senão o peixe ia ser tão somente um meio de transporte para ele. É onde você caiu que você tem que se levantar, viu? Aleluia. Você não tem que fugir, não. É lá, você tem que voltar lá. Você tem que pedir perdão, você tem que reconciliar. Você tem que consertar a sua vida. Foi isso que Deus fez com Jonas. O peixe ali ele não é o protagonista. E nem tampouco Jonas, o protagonista da Bíblia é Deus. Aleluia. Nós vamos ver Deus ali, irmãos, falando o tempo todo. É Deus que convoca o profeta, é Deus que tem a missão do profeta, é Deus que agita o mar, é Deus que faz uma tempestade, é Deus que envia o peixe no momento exato para que Jonas não morresse afogado, é Deus que o preserva ali dentro daquele peixe durante 3 dias, é Deus que toca no coração ali dos indivíduos para se arrependerem. Tudo é Deus, irmãos, tudo é Deus. O protagonista de missões é Deus. Aleluia. Se não for Deus tocar na nossa vida, nós não fazemos missões. É verdade, Senhor. Nós não fazemos. E a gente precisa entender isso, irmãos. E missões é tripé, é orar, é contribuir, é ir também. Aleluia. É ir também, é anunciar. A gente precisa fazer isso cada vez mais. Jonas é um profeta de carne e osso como eu e você. Para terminar, queridos. E é interessante que quando Jonas passa por aquele problema, dentro do peixe, ele vai fazer uma oração.
E a oração dele é profunda. Naquela oração ali ele reconhece, ele se aproxima do altar de Deus. No capítulo 2 ali ele começa a falar com Deus. E ele fala assim: do Senhor é a salvação. E era isso que ele precisava entender, que a salvação vem do Senhor. E Deus pediu para ele: Jonas, vai lá e prega, porque eu poderia te destruir, Jonas, porque você fugiu da minha presença, porque você não quis me obedecer, e eu podia exterminar você, mas eu tive compaixão de você, Jonas. Eu te preservei, eu quero que você anuncie. A mensagem é o seu testemunho, Jonas. É você que tem que testemunhar para as pessoas que estão em fora. É isso que Deus quer. Deus é um Deus amoroso e Ele nos dá a oportunidade. Então eu preciso falar desse amor para Ele. E aí Jonas chega lá em Nínive e começa a falar: olha, não era para eu estar aqui, era para eu estar dentro de um peixe agora, sendo destruído. Mas Deus teve misericórdia de mim e Ele quer ter misericórdia de você também. A salvação é para todos. Deus quer que todos se arrependem, Deus quer que todos se salvam. É isso que Deus quer que nós façamos, meus queridos. Que nós possamos apregoar mais a palavra de Deus, que nós possamos anunciar mais essas verdades contidas no Evangelho. Que você seja um profeta que leva, que você, mesmo eu sei que você quer ir ali para Tarsis, mas Deus tem um chamado para você em Nínive, e é lá que Deus vai te compensar, é lá que Deus vai te suprir, é lá que Deus vai te dar graça para que você possa fazer a vontade dEle. Nós viemos aqui para fazer a nossa vontade, a vontade dEle, não a nossa vontade. Não é a nossa vontade, é a vontade de Jesus. Essa é a missão de cada um. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais. Que você possa ser um missionário, uma missionária. Que você comece a falar já para os seus familiares, para o seu vizinho. Não venha para cá. Eu tinha uma mensagem, outra mensagem a pregar. Então eu ia pregar em João 3. E assim como Jesus, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando o pastor divino que ele leu Romanos, como virão se não há quem pregue? Eu falei: eu preciso chacoalhar. Eu preciso para mim. Eu preciso anunciar, eu preciso fazer algo, eu preciso despertar. Que Deus abençoe a nossa vida e tenha misericórdia. E eu agradeço a oportunidade. Eita, glória a Deus, aleluia.